Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês o tutorial da bolsa Lívia, pessoal. Uma bolsa feita toda em crochê e com os acessórios que vocês vão encontrar todos na Shopee do jeito que vocês gostam. Lembrando que todos os materiais estão aqui na sacolinha, tá? Na hora que eu for mostrar os materiais para vocês, não esqueçam de colocar os itens que vocês precisam na sacolinha e o vídeo vai continuar tocando, tá bom? Uma ferramenta nova que o YouTube dá. Eu sei que às vezes vocês ficam com medo, mas pode ficar tranquilo que é 100% seguro. Eu fiz essa bolsa num fio de 27 milímetros, meus amores, mas lembrando que vocês podem adaptar aí para um fio de 25 milímetros. Se você quiser fazer num fio de poliéster de 5 milímetros também dá certo. De 4 milímetros também dá certo, tá, pessoal? Ele já é um ponto que aparece mais, então a gente precisa de um fio um pouquinho mais grossinho. Então, por isso que eu indico vocês um fio de 5 milímetros, de 4 milímetros, de 25 milímetros, tá? Também tomando cuidado para não utilizar fios muito grossos, pessoal, para não pesar muito, porque essa bolsa é uma bolsa bem grandinha, tá? Não é uma bolsa pequena. Eu diria aí que é uma bolsa média para grande, tá? Já vou passar para vocês as medidas, ó. Coloquei os pezinhos bailarinas aqui, pessoal, olha pra vocês verem, pra ficar bem bonito. Ensino todo o passo a passo bem detalhado pra vocês, caso vocês queiram aumentar ou diminuir essa bolsa. A base aqui, pessoal, a gente ficou com 23,5 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura, tá? E aqui, de altura, a gente ficou com 17 centímetros, pessoal. Então, como eu falei pra vocês, ficou uma bolsa bem bacana, com um tamanho bem legal, tá? Coloquei esse fecho aqui também, pessoal, é um fecho que eu comprei também na Shopee, é um fecho torniquete que tem essas duas alavancas, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o espaço interno, ela ficou bem grandona, gente. Caso vocês queiram aplicar forro nessa bolsa, vou deixar o link aqui no card e também na descrição pra vocês, que a gente já tem tutorial aqui no canal de aplicação de forro sem máquina, tá, pessoal? E também, caso você queira investir em uma máquina doméstica, que é bem em conta lá da Shopee, vou deixar o link pra vocês também na sacolinha. E essa cor também deixou o trabalho bem bonito e combinou muito bem com os acessórios no dourado. Então não esqueçam de já deixar o like de vocês, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar muito esse vídeo com suas amigas crocheteiras, tá? Essa trama aqui, pessoal, é uma trama super fácil que sobe muito rápido, ela não é feita em ponto baixo centrado, mas mesmo assim fica com uma estrutura bem legal e eu espero muito que vocês gostem. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique comigo no canal Nice Tem Crochê, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse tutorial com suas amigas crocheteiras e não esqueçam de hypar esse vídeo se aparecer essa opção aí pra vocês. Se vocês puderem, tornem-se membros aqui do canal, clicando no botãozinho escrito Seja Membro, você vai assinar o Clube Fio a Fio, tem 2 níveis disponíveis. O nível com valor menor, vocês têm acesso a uma aula inédita por mês, e o de valor maior, vocês têm acesso a 2 aulas inéditas por mês, tá? Tanto versão destro quanto versão canhoto. Lá eu posto essas aulas inéditas, tá? Somente no Clube Fio a Fio. Mas se você não puder, não tem problema, você deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando bastante esse tutorial com suas amigas crocheteiras, nos grupos de crochê que você faz parte, comentando aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando. Isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais trazer tutoriais gratuitos para vocês. Lembrando que a gente tem aulas novas toda semana, tanto versão destro quanto versão canhoto. Tá bom? Então, bora pra aula. E vamos para os materiais da nossa aula de hoje, pessoal. Para começar, já quero falar que todos os materiais são da Shopee do jeito que vocês gostam. Vou deixar todos os links para vocês aqui nessa colinha, tá? Então, enquanto eu tô falando pra vocês, já vai conferindo aí se você tem esses materiais. Se não, você já clica no item que você precisa e já adiciona no seu carrinho, porque você vai ser redirecionado pro seu aplicativo da Shopee. O vídeo vai continuar tocando, você não vai perder nenhuma etapa e você já vai colocar os itens no seu carrinho para você não esquecer quando você for fazer a sua próxima compra, tá? Então, vamos iniciar aqui, pessoal, mostrando o fio que eu vou utilizar. Esse daqui é um fio de malha extra premium de 27 milímetros. Já quero falar pra vocês que se caso você queira fazer com um fio de 25 milímetros, pode ficar tranquila que vai dar certo, tá? É só você se atentar às medidas que eu vou passar pra vocês, pra ficar com um tamanho parecido. Ou se você quiser aumentar ou diminuir, também passo todas essas informações pra vocês lá na aula, tá? Eu tenho aqui, em média, 1,5 rolo de fio, tá? Ele já tá todo enroladinho assim, porque eu gosto de enrolar ele antes de iniciar esse processo, para ele já ficar enroladinho assim e facilita muito.
Lembrando que o enrolador eu vou deixar pra vocês aqui na sacolinha também, que ajuda muito no processo de organização dos fios aqui no meu ateliê, tá? Essa aqui é a cor roxa, gente, vai ficar muito bonita. Então, tenho um rolinho e meio aqui. Vou utilizar hoje, pessoal, a minha agulha número 6. Inclusive, eu acho que eu nunca mostrei ela aqui pra vocês. Inclusive, foi um presente lá da loja Matilda. Olha pra vocês verem. Agulha Tulip, número 6, tá? Caso você tenha interesse em investir em uma agulha ergonômica, pessoal, vou deixar pra vocês o link aqui também na sacolinha, pra vocês fazerem a compra internacional na Shopee dessa agulha original, tá? Caso você queira também essa agulha aqui, só por ela ser bonita, essa agulha vermelha lindíssima, também vou deixar alguns links aqui pra vocês da agulha, que ela não é original, mas é bem parecida, tá? Porque ela é muito linda, né, gente? Então, eu vou utilizar a agulha número 6, que é o que eu sempre uso pra esse tipo de fio, tá? Então, agora vamos pros acessórios de ferragens, que eu sei que vocês adoram, tá, gente? Vou começar pelo fecho. Eu vou utilizar esse fecho aqui, torniquete, pessoal, que na verdade eles têm 2 botõezinhos torniquete, ó. Até caiu aqui. Então, eles são 2, tá? Vou deixar pra vocês o link aqui, lembrando que vocês podem colocar o fecho que vocês quiserem, ó. Ele tem a garrinha aqui em cima pra gente colocar na bolsa e também tem as travinhas pra gente colocar aqui nas garrinhas na parte de trás, tá? Vou utilizar esse fechinho, vou deixar pra vocês o link aqui embaixo. Vou utilizar também 2 pezinhos bailarinas pra gente colocar na nossa base, pessoal, porque a gente vai fazer a nossa base totalmente em crochê, tá? E eu acho que fica um resultado muito bacana, bem delicado. Então, eu vou utilizar 2 pezinhos, lembrando que caso você não queira, não tem problema, tá? Vou utilizar aqui, pessoal, um porta-tassel que eu gosto muito, que ele já vem montadinho. Vem o copinho, a correntinha e essa argolinha articulada pequena, gente, que fica um charme na bolsa, tá? Caso você não queira utilizar esse copinho, você pode fazer o tassel tradicional para dar um detalhezinho na sua bolsa. Ele já vem aqui com o parafusinho pra gente prender. Vou utilizar também a minha etiqueta, pessoal. Essa daqui eu também comprei na Shopee. Essa é a retangular. Ela tem 35 por 15 milímetros, já vem com a minha logo. Inclusive, eu comprei essa etiqueta do mesmo vendedor na versão redondinha e na triangular. Chegando, eu venho mostrar pra vocês, tá? Uma etiqueta com muita qualidade, gente. Tem um banho de verniz, tem uma resistência maior também à oxidação, tá? Então, vou deixar pra vocês o link na sacolinha. Olha pra vocês verem a travinha também, gente. Bem boa, tá? Não enferruja. Então, vou utilizar a minha etiqueta. Também vou precisar da chave Ali, né? Pra gente prender o parafusinho ali do tassel. Lembrando que eu vou deixar o conjuntinho pra vocês. Vou utilizar também uma corrente em metal, ela já vai vir com argola articulada, então a gente vai utilizar ela tanto para prender a corrente quanto para fazer uma alcinha de mão, tá? Mas caso você queira adicionar um par a mais de argolas articuladas para prender a alça de mão, não tem problema. Também vou utilizar aqui a minha tesoura, essa daqui é a Asa Retrô, vocês conhecem bastante, venho falando muito dela aqui. Uma tesoura, além de lindíssima, ela é muito afiada, muito precisa. Então a gente precisa de tesouras de qualidade pra gente trabalhar no nosso ateliê, tá? Vou deixar pra vocês na sacolinha, tem essa versão maior, também tem uma versão menorzinha, tá? Também vou precisar aqui de marcadores pra gente marcar a nossa base, lembrando que eu vou fazer uma explicação bem detalhada pra você que é iniciante aí no crochê, pra fazer a sua base oval e ficar bem bonita. Também vou utilizar aqui a minha cola, que inclusive já tô precisando comprar outra, que é a cola Pega Mil pra arremate, tá certo? E também tenho aqui em mãos alicates aqui que vão me ajudar a aprender aí tanto a etiqueta quanto o pezinho bailarina, tá certo? Também vamos precisar de fita métrica, tá? Ou uma régua para medir aí todos os tamanhos bem certinhos para vocês, tá bom? Então, bora pra aula. Então, vamos lá, pessoal, iniciar a nossa base aqui, tá? Para começar, já quero falar para vocês que eu vou fazer uma base um pouquinho maior do que é de costume que eu faço, tá? Mas caso você não tenha tanto material e queira fazer uma base um pouquinho mais curta, né, ou mais fininha, é só você diminuir uma carreirinha, tá? Como eu falei pra vocês no início, eu tenho mais ou menos aí em média um rolo e meio desse fio, e eu vou fazer um total de 4 carreiras na minha base, ok?
Então, vamos lá. Para começar, eu tenho que deixar um pedaço de fio aqui bem bacana pra gente fazer o detalhe na parte do meio e também o fechamento invisível, tá certo? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Depois desse fiozinho, eu vou fazer aqui a minha laçada inicial e 14 pontos, tá? 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 correntes, tá? Caso você queira aumentar ou diminuir aqui essa parte, lembrando que a nossa base ainda vai aumentar de tamanho, é só você aumentar esse número de correntinhas aqui de 2 em 2, tá? Então, caso você queira maior, é só fazer 16, 18, 20 correntinhas ou diminuindo é o mesmo processo, tá? Lembrando que no meu trabalho eu sempre utilizo a laçada inicial para ficar com acabamento bem legal. E como eu sei que vocês sempre perguntam, eu já vou medir aqui quantos centímetros ficou essas correntinhas iniciais, mas lembrando que ela sempre aumenta, tá? Então, aqui, um total de 12 centímetros de correntes, tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, a gente não vai trabalhar do lado direito, vou trabalhar aqui do lado avesso, tá? Cada alcinha dessa corresponde a uma correntinha. Pula a primeira, venho na segunda, passando somente por baixo dessa alcinha, porque eu preciso ficar com essas duas alcinhas aqui livres. Laço esse meu fio, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo. Essa primeira carreira sempre faz um pouquinho mais soltinha, porque geralmente a gente sempre aperta ela mais, tá? E aqui, esse meu primeiro pontinho, eu já vou marcar aqui em cima, pra mim saber que o primeiro ponto dessa primeira curvinha já está feito, tá? Então, depois, na volta, eu vou ter que completar aqui essa curva, ok? Então, esse primeiro pontinho já está marcadinho pra mim saber que já faz parte da minha curva. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto para cada pontinho de base, ó, pegando somente essa alcinha. Laço, trago pra cima, um ponto baixo. No próximo, laço, trago aqui pra cima, um ponto baixo. No próximo, laço, trago aqui pra cima, mais um ponto baixo, tá? E eu vou fazer essa sequência até chegar ali na laçada inicial, que vai ser onde a gente vai fazer a nossa curva, tá? Que vão ser os 3 pontos juntos. Então, pessoal, já trabalhei aqui em todas as correntinhas, já chegamos aqui na laçada inicial, e aqui eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos baixos, tá? E aqui agora na minha laçada inicial, eu vou fazer os meus pontos dentro dessa alcinha aqui, tá? Entro aqui nessa alcinha, faço o meu primeiro ponto, e aqui eu já venho com o marcador para marcar que esse é o primeiro ponto da minha curvinha desse lado de cá. Venho mais aqui no meio e faço o segundo. E agora, eu viro aqui totalmente e faço o terceiro, tá? Bem aqui, ó. Faço aqui o terceiro pontinho. Todos juntos, ó. 1, 2, 3. E esse terceiro eu também vou marcar para saber que esse é o último pontinho da minha curva. E agora eu tenho que fazer os pontos aqui da parte reta. Então, cada ponto aqui desse lado de cá, a gente tem que fazer um ponto à frente dele, ó. E aqui eu vou pegar bem no pé desse pontinho, que vai dar bem aqui, pegando essas duas alcinhas. Então, eu laço e faço um ponto baixo, ó. Então, esse ponto corresponde a este daqui. No próximo, a mesma coisa, ó, pegando as duas alcinhas, esse ponto corresponde a esse aqui da frente. E aqui a gente segue fazendo um ponto para cada pontinho de base. E quando eu chegar ali, na onde tem o meu pontinho que está marcado, eu venho pra gente completar a nossa curvinha. Cheguei aqui no finalzinho, pessoal, fiz aqui um ponto para cada pontinho de base, ó. Sempre um ponto para esses daqui, e eu cheguei aqui no ponto que está marcado. Eu vou pegar aqui essas duas alcinhas, do mesmo jeito que eu fiz do outro lado de lá, laço esse meu fio, trago aqui pra cima e faço o meu segundo ponto da curva e já vou colocar aqui o meu marcador para indicar que esse é o terceiro ponto. Só que agora falta eu fazer o segundo, ó. O primeiro, o terceiro, eu tenho que fazer o segundo para completar aqui os 3, né? Então, aqui no pezinho desses 2 pontos, ó, desses 2 aqui, eu vou entrar com a minha agulha e vou fazer um ponto puxando aqui pra cima e
fazendo bem em cima dessa correntinha que a gente pulou pra dar altura, ó. Pra fazer aqui o meu segundo ponto, ó. Então, primeiro, na verdade aqui, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro, totalizando aqui os 3 pontos da minha curvinha desse lado de cá que a gente completou agora, tá? Então, aqui, pessoal, a gente ficou com 3 pontos nessa curva de cá, 13 pontos nessa curva de cá, e aqui os pontos que não estão marcados são 12 pontinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E desse lado de cá também tem que ter 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Então, nessa primeira carreira, a gente ficou aqui 12 mais 12, ficamos com 24 pontos. E somando os 3 aqui, ficamos com mais 6 pontos, totalizando 30 pontos na nossa primeira carreira. Um detalhe bem legal, pessoal, é que aqui a gente só vai fazer aumentos nas curvas, tá? Então, a gente só vai fazer nesses pontos que estão marcados. Nessa parte reta, a gente sempre vai manter a mesma quantidade de 12 pontos. E em cada carreira, a gente sempre vai aumentar de 8 em 8 pontos por carreira, tá? Conforme a gente for fazendo os aumentos, ok? Então, vamos lá. Vou fazer aqui o meu primeiro fechamento, que é um pouco diferente dos próximos, tá bom? Mas vou explicar pra vocês bem certinho, tá? O meu fechamento, eu sempre vou fazer no primeiro ponto que a gente fez na carreira, que é este daqui, tá? Vou passar, vou dar uma soltadinha nessa alcinha aqui de cima, vou passar aqui com a minha agulha de trás pra frente, vou laçar esse fiozinho e trazer aqui pra trás, tá? Nessa carreira em específico, pessoal, a gente vai fazer o fechamento no último ponto que a gente fez na carreira. Nas próximas também vai ser no primeiro ponto, ok? Mas nessa daqui vai ser no último, tá? E como a gente vai fazer ponto baixo centrado, eu tenho que sair bem no centro desse ponto, ó. Os pontos são sempre aqui. Os pontos baixos têm 2 perninhas, formando aqui um Vzinho. Tem este buraquinho aqui, que a gente vai sair no centro. E na parte de trás, ela sempre tem essas 2 perninhas. E o ponto baixo centrado eu tenho que sair no meio dessas 2 perninhas. Uma perninha pra cá, uma perninha pra cá. Como esse é o último ponto que a gente fez na carreira, ele ainda não tem as 2 perninhas formadas, ó. A segunda perninha dele se formaria depois do próximo ponto. Então, aqui ela tá solta. Eu só preciso sair aqui no meio. Então, eu vou entrar no meio desse ponto, ó. Entro aqui no meio desse pontinho, tá? Vai ficando assim. Coloco aqui essa laçadinha na agulha e eu vou puxar esse fio aqui do rolo pra ajustar a distância desse nozinho aqui, ó, dessas alcinhas. Essas alcinhas têm que ficar com a mesma distância das outras pra ficar um fechamento bem legal. Agora, eu vou laçar esse fio do rolo e eu giro esse fio aqui pra frente, ó. Dessa forma, a gente girando, vai vir somente o fio do rolo, não vai vir nenhum outro fio que não é pra vir, tá? E aqui agora trago essa alcinha aqui pra cima, laço e fecho, e esse primeiro ponto vai corresponder ao primeiro ponto da carreira, né? Na verdade é uma correntinha, mas vai corresponder a um ponto baixo, tá? Então, vamos pra nossa primeira sequência. Aqui a gente tem 3 pontos na base e agora a gente vai começar a fazer aumentos. Nessa segunda carreira, eu vou fazer 3 aumentos, que são 2 pontos no mesmo lugar. Fiz o primeiro ponto aqui, venho no mesmo lugar, ó, passando aqui por trás, laço, opa, escapou. Laço esse fio, trago aqui pra cima, fazendo 2 pontos no mesmo lugar aqui. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro aumento. Agora, eu vou vir no meu segundo ponto, tiro aqui o meu marcador, entro aqui no ponto baixo centrado, ó, sempre saindo no meio do ponto, laço, faço um, e no mesmo lugar eu faço o segundo ponto, ó. Então, a gente ficou aqui com 2 aumentos. Depois, a gente vai completar aqui o terceiro aumento. E o último ponto desse aumento aqui, eu venho e coloco meu marcador em cima, tá? Cheguei aqui, pessoal, no finalzinho, tá, da minha carreira, e vamos repetir a mesma sequência. A gente tem que fazer os 3 aumentos aqui, ó. Então, tiro um marcador, na minha chegada já venho e faço o meu primeiro aumento, e não esqueço de marcar o primeiro ponto, pra mim saber que aqui é a minha curva. No pontinho do meio, a mesma coisa, ó, sempre ponto baixo centrado. E aqui no último, a mesma coisa também. Fazemos aqui um aumento.
coloco aqui um marcador, tá? E aqui, caso abra um buraquinho, é só vocês puxarem a laçada inicial, que fecha aqui essa abertura. E agora, vamos seguir fazendo um ponto para cada pontinho de base aqui nessa parte reta, lembrando que são 12 pontos nessa parte reta, e chegando ali no meu outro marcador, que é esse daqui, a gente vem completar a nossa curva. Chegamos aqui, pessoal, depois de fazer os 12 pontos sozinhos, e vamos repetir o mesmo processo, que agora é só completar com o último aumento aqui, ó. Faço o primeiro, a gente já marca, tá? E no mesmo lugar a gente faz o segundo. E agora vamos pro nosso fechamento. Mas antes a gente vai ajeitar essa base aqui, tá, pessoal? Como eu falei pra vocês, aqui a gente faz em ponto baixo centrado, e uma das maiores dúvidas que vocês têm, principalmente quando você é iniciante, é para fazer base oval no ponto baixo centrado. O que que acontece? O ponto baixo centrado, gente, ele já é, para não apertadinho. E o que que a gente faz? A gente entra no ponto da carreira de baixo para fazer ele. Então, a gente acaba desestabilizando esse ponto para ficar um dentro do outro, tá? Então, automaticamente, ele muda a estrutura. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu sempre tenho que ir ajeitando conforme for passando as carreiras. Se vocês olharem, ó, esse é o ponto desse lado de cá e aí esse é o ponto desse lado de cá. Tá vendo que esse tá pra cima desse? Eu preciso deixar eles juntinhos, um de frente pro outro. Então, eu venho aqui e venho ajeitando, puxando esses pontos pra ficar um de frente pro outro, ó. E esse ajuste já deixa a base mais retinha, tá? E aqui em toda a volta fiquei com um total de 36 pontos, como eu falei pra vocês. Então, agora vamos pro nosso fechamento, que como eu tinha mencionado, o primeiro a gente fez diferente, agora a gente vai sempre seguir do mesmo jeito. Solta aqui a laçada, vem nessas duas alcinhas de cima, agulha de trás pra frente, pesco aqui essa alcinha e trago aqui pra trás, aproximando bem aqui esses pontos. E aqui agora a gente vai fazer o fechamento no primeiro ponto que a gente fez na carreira, que é este daqui. Mesmo processo, entro no meio dele até sair aqui no meio das perninhas, ó, uma perninha pra cá e uma perninha pra cá. Coloco a laçada na agulha, ajusto puxando o fio do rolo, deixo aqui essa alcinha a mesma distância das outras, vou laçar esse fio e trago aqui pra frente girando. Trago aqui pra cima e faço uma correntinha que vai fazer a vez do meu primeiro ponto da carreira. E agora, pessoal, a gente vai mudar a sequência, tá? A gente vai subindo aqui, principalmente nessas partes das curvas, aumentando os pontos. Então, na carreira anterior, a gente fez 3 aumentos e agora a gente vai colocar um ponto entre os aumentos. E conforme for subindo as carreiras, vai aumentando esses pontos, porque a gente sempre vai manter 3 aumentos em cada curva, tá? A gente só vai aumentar esses pontos sozinhos. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro ponto sozinho. No próximo eu venho e faço um aumento. Aqui no próximo eu faço um ponto sozinho. E aqui no último, onde tá o marcador, eu faço um aumento. E o último pontinho, a gente vem e marca pra gente não esquecer. E agora, a gente vai caminhar aqui com 12 pontos, 12 pontos na parte reta aqui, até chegar no marcador pra gente iniciar a nossa segunda curvinha. Lembrando que essa daqui a gente completa depois. Cheguei aqui, pessoal, no meu marcador novamente, e uma regrinha aqui bem legal que vai te ajudar a dar sequência, é que do mesmo jeito que a gente finaliza, ó, aqui onde tá meu marcador, eu tenho um aumento. Então, aqui eu também inicio com um aumento. Então, tiro o marcador e aqui eu já venho e faço um aumento. 1 e 2 pontos no mesmo lugar. O primeiro ponto, a gente marca para não se perder. E continua com a sequência. Agora, um ponto sozinho, no próximo, um aumento. No próximo, um ponto sozinho, no próximo, um aumento. E aqui no último, que tá com o marcador, eu faço um ponto sozinho, tá? Porque aqui nessas curvinhas, como que a gente faz, ó? A gente sempre vai iniciar de um jeito e finalizar do outro. Então, aqui a gente iniciou a curva com um aumento e finaliza com um ponto sozinho. Se você chegou aqui e finalizou também com um aumento,
volta, dá uma olhada, porque a sequência sempre tem que dar bem corretinho, tá? E agora a gente vai seguir fazendo um ponto para cada pontinho de base, até chegar aqui no marcador pra gente completar a nossa curvinha. Então, pessoal, eu cheguei aqui no meu marcador, tá? E uma regrinha bem legal que vai ajudar bastante a gente é do mesmo jeito que a gente finaliza desse lado de cá, a gente inicia desse. Então, aqui a gente finalizou com um aumento e aqui a gente inicia com um aumento, tá? Pra gente manter o mesmo padrão de pontos. Então, aqui eu faço o primeiro ponto, já coloco o marcador. No mesmo lugar, faço o segundo. E repita a sequência. Então, agora é um ponto sozinho, no próximo, um aumento. No próximo, um ponto sozinho, no próximo, um aumento. E aqui no último pontinho, pessoal, a gente sempre vai finalizar o oposto, ó. Então, aqui a gente iniciou com um aumento e aqui eu tenho que finalizar com um ponto sozinho. Tiro o marcador. Faço aqui meu ponto sozinho e já coloco o marcador novamente pra gente não se perder, tá? E agora, continuo com a mesma sequência, fazendo 12 pontos aqui nessa parte reta, até a gente chegar no marcador novamente pra completar a nossa curva ali, tá bom? Cheguei aqui no marcador novamente e a gente repete o mesmo padrão. Do mesmo jeito que a gente finaliza, a gente inicia. Então, aqui eu tenho que iniciar com um ponto sozinho, ó. Então, eu entro aqui e faço um ponto sozinho e já coloco o marcador novamente. E agora, a gente sempre tem que completar a sequência bem certinho, ó. Aqui a gente iniciou com um ponto sozinho, aqui eu tenho um ponto sozinho, então aqui tem que ser um aumento, tá? Então, sempre tem que completar certinho a curva pra ficar exato aqui a nossa sequência, tá? E aqui a gente finalizou a nossa terceira carreira com 42 pontos, ok? Vamos ajustar aqui, aproximando esses pontinhos juntos aqui, ó, deixando um de frente pro outro, ó, sempre deixando aqui esses pontos bem retinhos, ainda tá torto. Então, vamos ajeitando. Aqui, até ficar bem certinho, tá? Como mencionei com vocês, caso vocês queiram fazer somente com 3 carreiras, eu vou medir aqui com quantos centímetros ficou. Eu vou fazer 4 carreirinhas. Por enquanto, a gente tá ficando aqui com 21 centímetros de comprimento por 7 centímetros de largura, tá? Então, caso vocês queiram fazer uma versão um pouquinho menor e não tenham muito material, vocês podem manter só com 3 carreiras. Mas eu vou fazer mais uma carreirinha aqui, como mencionei com vocês, tá? E aqui, como eu já falei pra vocês, ficamos... Eu não sei se eu já falei, mas se eu não falei, eu vou falar de novo. Ficamos aqui com um total de 42 pontos nessa terceira curva. Nessa terceira carreira. Solta aqui a minha laçada, venho aqui com a agulha de trás pra frente, nessa primeira alcinha. Laço, trazendo aqui pra trás. E agora eu vou vir no meu primeiro ponto, tá? A partir de agora, sempre no primeiro pontinho. Uma perninha pra cada lado, coloco a laçada na agulha, ajusto aqui muito bem, laço esse fio, trago aqui pra cima e faço uma corrente que vai fazer a vez do meu primeiro ponto, tá? A partir de agora, a gente tem uma regrinha que a gente precisa seguir, principalmente caso você vá fazer mais carreiras, que é o seguinte, eu não posso fazer aumento sobre aumento. Então, eu sempre vou utilizar... levando em consideração a última carreira, tá? Sempre vou levar em consideração que se eu tenho um ponto sozinho, eu vou preferir fazer os aumentos sempre aonde tem o ponto sozinho, pra onde tem os aumentos, a gente caminhar com pontos sozinhos, tá? Porque se eu faço aumento aqui, ó, ela vai formar um bico e eu quero que essa parte fique bem redondinha, ok? E aqui agora, como já falei pra vocês, a gente sempre vai aumentando os pontos entre os aumentos. Então, aqui na primeira carreira foram 3 pontos sozinhos, depois a gente fez 3 aumentos. Na carreira anterior foi 1 ponto sozinho e 1 aumento, e a partir de agora vai ser 2 pontos sozinhos e 1 aumento. Então, nesse primeiro ponto que eu tenho ponto sozinho, eu entro e faço um aumento, tá? E aqui eu tenho o meu aumento e eu faço os 2 pontos sozinhos em cima dele, pra manter essa curva aqui bem arredondadinha.
No próximo, faço um aumento. E aqui, nesses dois últimos pontos, os 2 pontos sozinhos, tá? Outra coisa aqui bem importante, pessoal, quando eu falo pra vocês que tem que finalizar com pontos sozinhos, a gente tem que levar em consideração a nossa sequência, ó. Aqui, como eu tô fazendo 2 pontos sozinhos e um aumento, o último ponto aqui do marcador tem que ser essa sequência de 2 pontos sozinhos. Se vocês chegarem aqui e tiver somente espaço pra fazer um ponto sozinho, volta a dar uma olhada porque tem alguma coisa errada, tá? Sempre tem que completar essa sequência. Então, aqui, sempre finaliza aqui com 2 pontos sozinhos. Se fosse o caso daqui ser 3 pontos sozinhos, teria que ter espaço para fazer 3 pontos sozinhos, tá? Então, sempre tenham isso em mente também. Agora, eu vou fazer aqui a sequência dos 12 pontos sozinhos na parte reta, até eu chegar ali no meu marcador novamente. Cheguei aqui novamente no meu marcador e a mesma sequência. Do mesmo jeito que a gente finaliza, a gente inicia. Então, aqui eu tenho que iniciar com 2 pontos sozinhos. Ó, coloco o meu marcador aqui de novo. Faço aqui 2 pontos sozinhos. No próximo, um aumento. Depois, 2 pontos sozinhos. No próximo, um aumento. Depois, 2 pontos sozinhos. E aqui, tem o meu último ponto sozinho, olha pra vocês verem a vantagem da gente sempre estar marcando, porque aqui, se não tivesse o marcador, eu poderia confundir com a parte reta. E quando eu fosse olhar, ia estar faltando um ponto, que seria esse daqui. Então, como eu sei que esse daqui faz parte da curva, eu sei que eu tenho que fazer, continuar com a sequência, fazendo aqui o meu último aumento, ó. E aqui a gente completou a nossa curva, tá? E agora eu venho caminhando aqui com os 12 pontos sozinhos, até a gente chegar lá no início, pra gente completar a nossa curvinha, tá? Mas antes de finalizar, eu vou mostrar pra vocês o último ajuste, né, da nossa base, como que a gente vai fazer a costura. E se sobrar o fio aqui dessa costurinha do meio, a gente vai finalizar a nossa carreira utilizando ele pra fazer um fechamento invisível, pessoal. Que daí a gente acaba subindo a nossa carreira aqui de pontos com um acabamento bem bonito, tá? Então, já tô chegando aqui no meu marcador. E como a gente finalizou, a gente sempre tem que iniciar ali, tá? Então, eu já sei que eu tenho que começar com um aumento aqui. 1 e 2 pontos no mesmo lugar. Coloco o meu marcador. E aqui, a gente também tem que completar a sequência, ó. A gente iniciou com um aumento, aqui a gente tem um aumento, então tem que ter o espacinho pra fazer os 2 pontos sozinhos aqui, tá? Vou fazer primeiro somente um, porque depois a gente vai completar se sobrar o fiozinho. Então, aqui a gente finalizou a nossa base, vamos fazer aqui o nosso último ajuste, pra essa base ficar bem certinha. E depois, além de a gente fazer essa costura aqui no meio, porque vai dar uma segurada nessa parte aqui do meio, eu também vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui em toda a volta, pra me ajudar a manter também essa base bem retinha, tá, pessoal? Então, aqui, nessa volta, nessa última carreirinha, eu fiquei com um total de 48 pontos. Então, vamos lá. Aqui agora, pessoal, já fiz o ajuste, tá? Vou vir aqui no início, ó, bem aonde tem o buraquinho da onde a gente fez a laçada inicial. Vou puxar aqui esse fio pra frente, tá? E agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, pegando aqui aonde se unem aqui esses pontinhos, tá? Então, venho aqui no próximo pontinho, laço um ponto baixíssimo, bem soltinho. No próximo, laço um ponto baixíssimo. No próximo, laço um ponto baixíssimo. E eu vou fazendo essa sequência até chegar ali no outro início, né? Na outra uniãozinha aqui da curvinha, tá? E a gente segue fazendo um ponto baixíssimo para cada aberturinha dessa aqui entre os pontos baixos.
Ó, reparem pra vocês verem que aqui, ó, ela já vai se mantendo mais retinha do que essa parte aqui, ó. Tá vendo? Porque ela vai estabilizando essa parte central. E já eu vou medir pra vocês verem também com quantos centímetros que a gente ficou aqui no final com a nossa base, tá? Lembrando que caso você queira aumentar as carreiras, é só aumentar fazendo a mesma sequência que eu expliquei pra vocês. Sempre aumentando os pontos, né? Então, aqui a gente fez 2 pontos sozinhos e um aumento, na próxima carreira vai ser 3 pontos sozinhos e um aumento, 4 pontos sozinhos e um aumento, e assim por diante, só levando em consideração que a gente não pode fazer aumento em cima de aumento, tá? Cheguei aqui no meu último buraquinho, e agora eu vou puxar todo esse fio que sobrou, ó. Puxei o fiozinho que sobrou. Agora, pessoal, eu vou vir aqui no mesmo lugarzinho, no mesmo buraquinho, só que eu vou segurar aqui esse último pontinho pra ele não se desmanchar. E eu puxo aqui, ó, essa pontinha. Ó, ficando assim. E agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar uma agulhinha um pouco menor. E aqui, aonde a gente tem os nossos fechamentos de carreira, ó, tá vendo que a gente tem essas tirinhas? Eu vou puxar esse fiozinho aqui pra cima, até sair próximo de onde a gente tá fazendo essas carreiras aqui de acabamento, ó. Vem puxando até aqui o última carreira de fechamento, tá? E agora, eu vou finalizar aqui o último pontinho utilizando os 2 fios, tanto o fio do rolo quanto esse fio que a gente deixou sobrando, tá? Então, aqui no próximo pontinho, eu entro, laço o fio do rolo, trago aqui pra cima, e agora eu deixo ele quietinho aqui e pego esse fiozinho que a gente acabou de puxar aqui pra cima. Laço e fecho. Dessa forma, a gente vai fechar o ponto baixo, só que a gente vai conseguir fechar a carreira deixando ela invisível. Solto toda essa alcinha aqui. Venho aqui na nossa primeira alcinha, laço, trago aqui pra trás. Viro aqui meu trabalho. Ajusto aqui, ó, o fio do rolo, a gente consegue ajustar. E agora eu vou passar por baixo dessa alcinha aqui primeiro, pra depois sair no meio dessas 2 alcinhas aqui, ó. Pra gente dar continuidade aqui pra ficar um fechamento invisível. Puxei pra cá, e aqui a gente fechou, deixando esse acabamento da base invisível, tá? E agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Ó, ajusto bem aqui esse fechamento. Venho aqui onde tá reto o fio do rolo, ó, passando por baixo das 2 alcinhas, o laço trago aqui pra frente, ficando com essa alça. E agora eu vou fazer uma volta completa aqui de pontos baixíssimos, pegando nessas 2 alcinhas, ó. Bem soltinho, que isso daqui também vai servir pra estabilizar mais um pouquinho a nossa base, tá? Pra vocês verem, vai ficando um acabamento bem legal. E isso ajuda também a nossa base ficar bem retinha. Então, eu vou dar toda a volta aqui. Quando chegar aqui no último espacinho que eu tenho que fazer o ponto baixíssimo, eu venho pra mostrar pra vocês, porque vai ficar um pouquinho diferente. Finalizada aqui, pessoal, a minha carreira, tá? E como eu falei pra vocês, a gente só precisa fazer o último pontinho, que é um pouquinho diferente, porque aqui eu não vou fazer com o fio do rolo, eu vou fazer com o fiozinho que está sobrando, ó. Eu entro aqui nessas 2 últimas alcinhas, laço esse fio trazendo aqui pra frente e faço o ponto baixíssimo, o último. Agora, eu venho puxando toda essa pontinha aqui pra frente, ó. E agora, eu vou vir no meu primeiro ponto baixíssimo, pegando aqui por baixo. Laço esse fio trazendo aqui pra trás. E agora, eu preciso voltar aqui dentro, ó. Só que antes, eu vou pegar essas 2 alcinhas pra depois sair no meu último ponto baixíssimo. Passo aqui por dentro, laço e finalizo aqui a minha base, tá, pessoal? E ela ficou dessa forma. E agora, quando a gente for subir a nossa bolsa, ela já vai ficar mais estável, né? Porque a gente tem a contenção aqui e em toda
a nossa volta. Agora sim, eu vou medir pra vocês verem com quantos centímetros que eu fiquei aqui no final. Ela ficou aqui de comprimento com 23 centímetros e de largura ela ficou aqui com 9 centímetros e meio, um pouquinho mais que 9 centímetros e meio, tá? Então, ficou um tamanho bem legal, vai ficar uma bolsa com um tamanho médio aí, super bacana, ok? Então, agora a gente vai virar o nosso trabalho aqui pra baixo pra gente iniciar a nossa subida. Só que antes, eu vou colocar as bailarinas aqui, uma em cada pontinha. Lembrando que essa etapa é opcional, caso você queira colocar, pode pôr, mas se você não quiser, não tem problema. Vou colocar elas bem aqui. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou colocar uma e vocês vão repetir o mesmo processo do outro lado, tá? Então, ó, pra começar, eu vou puxar aqui a perninha com a ajuda do alicate que eu puxei, deixando ela retinha, tá? E agora, a gente vai posicionar elas aqui, ó. E eu gosto sempre de passar por alguns pontos, ó. Dessa forma, ou vocês podem fazer assim, atravessando, só que eu só preciso que ela fique bem centralizada aqui, ó. E como mencionei, a gente sempre procura deixar algumas tirinhas de fio entre esse fiozinho, entre os pezinhos das bailarinas para travar melhor, ó. Então, a gente pode ir deixando e deixando assim, tá? Aí, agora, a gente coloca a chapinha. Segura aqui. Dou uma pressionada e aperto pra trás. Dou uma pressionadinha aqui, ó. E puxo pra trás também, ó. Sempre pra trás pra ficar bem firme. Depois eu venho aqui onde tá a chapinha e termino de trazer ela aqui pra baixo, ó. Vai ficando assim. E como eu falei pra vocês, vai ficar centralizado aqui nessa parte. E desse lado de cá, a mesma coisa, ó. Sempre tenta trazer, ó, sempre na mesma direção. Então, aqui também na parte reta, ó. Do mesmo jeito que eu fiz do lado de cá, tá? O mesmo processo. Então, agora vamos começar a subida da nossa bolsa, tá? A trama, gente, é super fácil, uma delícia de subir, porque ela sobe bem rapidinho, tá? Então, aqui, esse fio que sobrou, a gente pode diminuir ele. E já vem arrematando também, tá? E agora, vamos pra subida. Pra começar, a gente vai começar fazendo uma carreira de pontos baixos e a gente vai pegar duas alcinhas aqui, ó. Aqui a gente tem a carreira de pontos baixíssimos, aqui as alcinhas do ponto baixo, tá? E aqui a gente tem os nozinhos. Se vocês olharem, como a gente fez a carreira de pontos baixíssimos, a gente tem as perninhas dos pontos baixos, mas a gente tem dois nozinhos aqui, ó. E a gente vai pegar um desses nozinhos e a alcinha de trás do ponto baixo, tá? Então, vai ficar essa alcinha aqui e aqui dos pontos baixíssimos. E depois a gente vem e pega somente um desses nozinhos, pegando aqui duas alcinhas, tá? Então, agora, como que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai dar a volta fazendo esses pontos, pegando aqui essas duas alcinhas. Pega essa alcinha de trás e somente um dos nozinhos. Certo? Então, vem aqui perto da onde tá o meu fio do rolo, ó. Laço o fio, trago aqui pra cima, faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo, já venho segurando essa pontinha, laço e faço um ponto baixo. A partir de agora, a gente só vai fazer ponto sobre ponto aqui, tá? Ó, pegando esses dois nozinhos, uma alcinha e um nozinho, pra ir firmando e não formar buraco. Porque quando eu faço um ponto baixo pegando só na alcinha, olha pra vocês verem como que fica, tá vendo? Então, pra dar uma estabilidade melhor, a gente pega essas duas alças, tá?
E eu vou dar toda a volta fazendo um ponto para cada pontinho de base. E a gente vai manter a mesma quantidade de pontos que a gente tinha na nossa base. Dei toda a volta aqui, pessoal, fazendo aqui os nossos 48 pontos, a mesma quantidade de pontos que eu fiz na minha base. Olha pra vocês verem, conforme a gente vai subindo, ela já vai ficando mais retinha aqui, tá certo? Então, vamos lá agora pra nossa sequência, que é super fácil, gente, e bem gostosa de subir aqui, sobe super rápido. Como que vai ser o fechamento? Praticamente o mesmo que a gente fez, só que aqui na subida, gente, a gente não vai utilizar ponto baixo centrado, porque a gente vai fazer uma trama que ela já vai ficar estruturada, então não tem necessidade de utilizar no ponto baixo centrado. Então, ó, soltei a minha laçada, venho aqui com a agulha de trás pra frente nessas duas alcinhas aqui de cima, laço esse fio e trago aqui pra trás, ó. Trouxe aqui pra trás, eu vou vir embaixo dessa alcinha que eu acabei de levar lá pra trás, tá? Coloco a laçada na agulha e eu ajusto aqui. Laço esse fio, trazendo aqui pra frente, girando, e fecho fazendo uma correntinha que vai fazer a vez do meu ponto baixo, tá? E agora, pessoal, a gente vai intercalar aqui os pontos, entre ponto baixo e ponto fantasia, porque eu não sei como que chama esse ponto. Se você souber, comenta aqui embaixo, eu quero muito saber. E pra gente fazer esse ponto trabalhado, eu preciso utilizar duas etapas, tá? Uma parte mais em cima e uma mais embaixo. Então, qual que vai ser os lugares que a gente vai trabalhar aqui, ó? Pegando nessas duas alcinhas aqui de cima, que corresponde a esse ponto baixo, só que eu também vou pegar nesse primeiro ponto, embaixo do ponto baixo correspondente, ó. Então, a gente vai pegar nessas duas alcinhas, nessa aqui de cima e embaixo do ponto baixo. Então, vamos lá. Aqui nessa parte de cima, pessoal, eu só vou pegar uma alcinha para dar o detalhe, ó. Quando a gente for puxar essa alcinha, eu sempre vou deixar o lado avesso do meu fio aqui em cima do meu dedo. Dessa forma, quando eu laçar esse fio, ele vai vir certinho, ó. Então, eu deixo dessa forma, encosto o gancho aqui e puxo aqui pra frente, ó. E eu vou deixar somente assim, ó. Eu não vou puxar muito, vou deixar uma alcinha bem discretinha aqui. E eu já vou mostrar pra vocês o porquê. E agora, eu vou vir embaixo desse ponto aqui, ó. Venho aqui embaixo, laço esse fio, trago aqui pra cima. Essa alça, eu vou passar por dentro dessa alcinha que eu deixei na minha agulha, ó. Passo aqui, ficando assim. Agora, essa alça aqui de baixo, eu preciso dar uma altura legal, ó. Deixo sempre a agulha bem retinha aqui. Laço e fecho fazendo esse ponto baixo trabalhado aqui, que eu vou chamar de ponto fantasia, mas se você souber o nome, comenta aqui embaixo pra mim saber, tá? Então, fiz aqui meu primeiro ponto. No próximo espaço, pegando aqui nas duas alcinhas de cima, laço e faço um ponto baixo, tá? A gente sempre vai intercalar, ok? De novo, aqui a gente tem que pegar em duas etapas, nas duas alcinhas aqui de cima e embaixo do ponto baixo. Entro aqui dentro, lado avesso sempre aqui pra cima, laço o fio trazendo aqui pra frente, porque dessa forma o fio vai vir bem retinho. Por que que eu falei pra vocês pra gente não soltar muito aqui essa alcinha? Eu vou deixar ela mais solta. Vou vir aqui embaixo do ponto baixo, lastro aqui pra cima, passo esse fio por dentro desse, trago aqui pra cima e fecho o ponto. Tá vendo que essa alcinha, ela acaba ficando solta, ó? Então, por isso que eu gosto de deixar ela mais justinha. Por quê? Deixando o ponto desse jeito, é mais fácil para sua cliente, se ela passar em alguma coisa, encostar em alguma coisa, puxar aqui essa alça e ficar ela solta, tá? Então, essa alcinha eu prefiro deixar ela mais justinha para não ter esse perigo. Então, eu entro aqui, lado avesso para cima, laço, só aqui, gente, ó, bem pouquinho, só para uma alcinha que fica aqui, que passe a agulha. Venho embaixo do ponto, lastro aqui pra cima, essa alça eu passo por dentro dessa, essa daqui a gente sobe bem, laça e fecha, ó, tá vendo que aqui já fica mais justinha, tá? No próximo espaço, um ponto baixo. E a gente segue essa sequência aqui, ó, lado avesso do fio pra cima, laço, trago aqui esse fio bem certinho pra frente, ó, lembrando de deixar mais justinho. E agora eu venho embaixo desse ponto. Passo aqui por baixo, laço, trago pra cima, passo aqui por dentro, laço e fecho. No próximo espaço, um ponto baixo. Vamos de novo. No próximo espacinho, laço deixando aqui o lado do meu fio
do avesso pra puxar certinho, ó, pra ficar bem bonito o acabamento. Deixo aqui bem curtinho, venho embaixo do ponto, laço, trago pra cima, passo essa alcinha por dentro dessa, dou uma altura bem legal e fecho. E a gente vai intercalando os pontos, deixando dessa forma, tá certo? Vou dar toda a volta fazendo esse mesmo padrão de pontos e já venho aqui pra gente finalizar a nossa carreira. Então, pessoal, já finalizei aqui a nossa primeira carreira. Na verdade, não finalizei ainda, porque eu quero mostrar pra vocês que a sequência tem que dar certinha, tá? Por isso que a gente tem que ter números pares de pontos pra dar bem certinho aqui, ó. Então, fiz o ponto baixo, aqui eu tenho um ponto baixo, então agora eu tenho que fazer o meu último ponto fantasia. Pego na alcinha aqui de cima, laço, trago aqui pra cima, deixando bem justinha. Pego aqui embaixo desse ponto agora, laço, trago aqui pra cima, passo essa alça por dentro dessa, dou uma altura legal e agora sim eu fecho, tá? Então, ficou assim, ó, a nossa primeira carreirinha. E agora vamos pro nosso fechamento. Solto aqui a minha laçada, agulha de trás pra frente, laço, trago aqui pra trás. E agora aqui um detalhe, pessoal, muito importante, porque aqui agora a gente vai repetir essa sequência, só que aonde tem o ponto baixo, eu vou fazer o ponto fantasia. E aonde tem um ponto fantasia, a gente faz o ponto baixo. Então, aqui eu já preciso iniciar esse ponto, tá? Então, a gente vai iniciar o processo do mesmo jeito que a gente fez na carreira anterior. Trouxe a alcinha aqui pra trás, agora eu vou passar embaixo dessa alça, coloco a laçada aqui na agulha e ajusto, ó. Ajustei, laço esse fio aqui pra frente, só que agora eu vou laçar do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês aqui, ó, trazendo do lado direito e deixando bem justinho. Então, aqui, peguei na alcinha de cima e agora eu venho novamente embaixo do ponto baixo, ó. Então, venho aqui por baixo, laço esse fio, passo essa alça por dentro dessa, dou uma altura bem legal e fecho aqui o meu primeiro ponto fantasia. Tenho aqui meu ponto fantasia, faço um ponto baixo. Cheguei aqui no ponto baixo, tenho que fazer o ponto fantasia. Laço meu fio aqui, trazendo pra frente, deixando bem justinho, e agora eu venho embaixo desse ponto. Laço, passo aqui pra cima, essa alça eu passo por dentro dessa, dou uma altura bem legal e fecho. No próximo, faço um ponto baixo. E aqui agora, tenho que fazer o ponto fantasia novamente, ó. Deixo bem justinho, venho embaixo do ponto baixo, laço, trago aqui pra cima, ajusto bem, ó, dou uma altura bem legal e fecho. Próximo, um ponto baixo. E aqui a gente vai seguir com essa mesma sequência, pessoal. Então, aonde é ponto baixo, a gente faz o ponto fantasia, e aonde é o ponto fantasia, a gente faz ponto baixo. Lembrando que é nessas duas alcinhas aqui de cima. Peguei nessa alcinha aqui de cima, venho embaixo do ponto baixo, laço, passo aqui por dentro, dou uma altura legal e fecho. E vamos seguir com essa mesma sequência. Vocês vão ver que é super rapidinho fazer essa trama e ela é bem gostosinha de trabalhar, tá? Então, você vai fazer essa bolsa até mais rápido, porque geralmente esse ponto aqui, a gente sempre faz uma carreira fechada de ponto baixo e uma carreira fechada desse ponto fantasia, né? Então, dessa forma, a gente vai subindo mais rápido. Vou dar toda a volta aqui e já venho mostrar pra vocês mais uma vez o fechamento. Já dei toda a volta aqui, pessoal, fazendo a sequência que eu falei pra vocês, tá? E aqui, do mesmo jeito que eu falei pra vocês, aonde é ponto fantasia, a gente faz o ponto baixo, ó. Fiz o ponto fantasia aqui, iniciei, então só tem um espacinho pra gente fazer o nosso ponto baixo, tá? E vamos lá novamente pro nosso fechamento. Solto a minha laçada, agulha aqui de trás pra frente, laço esse fiozinho e trago aqui pra trás, ó. E como eu tenho que fazer o fechamento no meu primeiro ponto, a gente vai passar aqui por baixo. O primeiro ponto é o ponto fantasia, então aqui eu vou iniciar somente com um ponto baixo, ó. Laço o fio, trazendo aqui pra frente, laço e fecho. E aqui a gente continua com a nossa sequência, ó. Tenho aqui o ponto baixo, entro aqui em cima, com o fio do lado avesso, laço, deixo bem curtinha essa alcinha, venho embaixo desse ponto, laço, passo essa alça por dentro dessa, trago aqui pra cima e fecho. Aonde é ponto fantasia, a gente faz um ponto baixo. E aqui a gente vai continuar com essa mesma sequência, pessoal, do mesmo jeito, ó. E vai subindo dessa forma.
tá certo? Vou subir aqui algumas carreiras até eu ter um tamanho bem legal e já venho mostrar pra vocês. Finalizada aqui a subida da minha bolsa, pessoal, olha, pra vocês verem, eu subi aqui um total de, sem contar a carreira de ponto baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 carreirinhas, tá? Então, contando com a carreira de ponto baixo, subi um total de 15 carreiras. E aqui de altura, eu fiquei com um total de 17 centímetros, tá? Então, lembrando, caso você queira aumentar mais ou queira ela um pouquinho mais baixinha, é só diminuir a quantidade de carreiras. Se você quiser ela mais alta, é só continuar com as carreiras, tá? Então, agora eu vou fazer uma carreira de acabamento de pontos baixíssimos, ok? Do mesmo jeito que a gente fez na nossa base, gente. Pra vocês verem como eu mencionei. Depois que a gente sobe, ela sobe bem retinha, tá? Então, vamos lá. Solta aqui a minha laçada, vem aqui nessas duas alcinhas de cima, laço, trago aqui pra trás. Vou passar por baixo das duas alcinhas aqui, igual a gente tava fazendo o fechamento. Coloco a laçada na agulha e ajusto. Laço esse fio, trazendo aqui pra frente. E agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, pegando essas duas alcinhas e deixando bem soltinho pra não repuxar, tá? Ó. Então, a gente vai dar toda a volta fazendo essa carreirinha aqui de acabamento, só pra ficar com um resultado bacana. Como a nossa parte do fechamento vai ser uma lapela pequena, então eu gosto de dar esse acabamento aqui, tá certo? Vou dar toda a volta e já venho mostrar pra vocês aqui. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui fazendo a carreira de pontos baixíssimos. Agora, a gente vai cortar aqui um pedacinho só pra fazer o acabamento. Vou vir aqui no meu último espaço, laço, faço o último ponto baixíssimo e agora eu já posso puxar pra fazer o fechamento de carreira aqui, ó. Venho no meu primeiro ponto baixíssimo, agulha de trás pra frente, laço, trago aqui pra trás. Agora eu venho nessas duas alcinhas primeiro, pra depois vir aqui no ponto baixíssimo e trazer aqui pra trás. Ó, ficando assim o resultado final da subida da nossa bolsa, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, a primeira etapa vai ser fazer a lapelinha que a gente vai fazer pra colocar o nosso fecho, lembrando que o fecho que a gente vai utilizar, é este daqui, tá? Então, eu não vou fazer uma lapela muito longa, porque ele já é um fecho bem robusto. Então, eu vou fazer uma lapelinha um pouco mais curtinha, só também com espacinho pra gente encaixar essa parte aqui, tá certo? Então, vamos lá. Eu já calculei aqui, pessoal. E eu vou fazer uma lapela com 15 correntinhas iniciais, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a laçadinha inicial. E agora fazer 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? E agora, depois das minhas 15 correntes, deixa eu medir aqui pra vocês também, por enquanto, com quantos centímetros ela tá ficando. E aqui, como a gente não vai utilizar a laçada inicial, a gente não conta ela. Tá ficando aqui com 14 centímetros. E agora a gente vai fazer uma lapela que ela precisa ficar um pouquinho mais firme. Então, a gente vai fazer pontos baixíssimos. Não vou trabalhar desse lado da frente, vou trabalhar do lado avesso. Pulo o primeiro nozinho, venho no segundo, laço e faço um ponto baixíssimo. Na próxima alcinha, laço um ponto baixíssimo. No próximo, laço mais um ponto baixíssimo. E aqui a gente vem fazendo pontos baixíssimos até o finalzinho ali da minha carreira, tá? Lembrando que pontos baixíssimos, eles não soltam tanto igual o ponto baixo, tá? Então, caso você queira uma lapela um pouco maior, você vai ter que aumentar a quantidade de correntes. E aqui não tem uma quantidade exata, tá bom? É só a quantidade que vocês acharem que fica boa. Então, fiz aqui minha primeira carreira, faço uma corrente e viro o meu trabalho. A partir de agora, a gente vai trabalhar somente nessa alcinha aqui de trás, ó.
laço, um ponto baixíssimo. No próximo laço, mais um ponto baixíssimo. Sempre pegando aqui nessas alcinhas de trás, ó. E vai ficando assim. E quando a gente chega no final da nossa carreira, a gente sempre faz uma corrente pra virar o nosso trabalho, tá? Deixa eu chegar aqui no final. Ó, cheguei aqui nas minhas duas últimas alcinhas, lembrando que é só na alcinha de trás. Faço uma corrente, viro meu trabalho. E sigo o mesmo processo, ó, pegando sempre na alcinha de trás aqui, tá? E agora, pessoal, a gente vai subindo essas carreiras até a gente ter aqui um tamanho que dê pra encaixar o meu fecho, tá? Então, eu vou subir essas carreirinhas e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, já fiz aqui as minhas carreirinhas da minha mini lapela, tá? Olha pra vocês verem. Eu sou uma negação pra contar carreiras de pontos baixíssimos, mas eu acho que eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 carreiras. Eu acho, tá, gente? Porque eu nunca tenho certeza exata aqui, porque a gente se confunde muito nessa parte, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, eu acho que são 9 mesmo, 9 carreirinhas, tá certo? Lembrando que, como eu falei pra vocês, eu precisava de um tamanho que encaixasse aqui no fecho, ó. Então, vai ficar uma sobrinha aqui pros lados, mas vai ficar um tamanho bem legal. Então, eu já vou aproveitar e encaixar essa parte antes de prender na nossa bolsa, tá? A gente vai deixar certinho aqui. O que que eu vou fazer? Com a ajuda de uma tesoura, eu vou dar uma leve abridinha aqui, pessoal. Ó. Pegar uma tesoura aqui sem ponta. Eu venho aqui com bastante cuidado. E venho abrindo aqui com cuidado. Ó. Pra não danificar. Isso aqui vai facilitar na hora da gente encaixar na nossa lapela, tá? Então, aqui eu vou empurrar, ó, muito bem esse fecho aqui e prender bem com as garrinhas. E aqui, pessoal, eu vou deixar um pouquinho das carreiras pra fora, ó. Então, eu vou deixar como se fosse uma carreirinha aqui pra fora e desse lado de cá a mesma coisa. E aqui a gente vem encaixando muito bem, empurra o máximo que a gente conseguir. Empurra muito bem aqui. E depois que a gente empurrar, vê que tá bem empurradinho, porque a travinha tem que estar em cima do fio de malha, tá? Caso você ache que não tá, empurra mais aí. Posiciona do jeito que a gente quer. E daí a gente vem apertando, tá? Aqui eu vou apertar com a mão primeiro, mas depois eu venho com aquele alicatinho sem ponta que eu tenho ali, que eu mostrei pra vocês no início da aula. Vou passar aqui um tecidinho e eu aperto com ele pra ficar bem firme, tá? Ó, então ficou assim, pessoal, já apertei muito bem aqui e eu ainda não cortei o meu fio, porque eu já vou deixar a saída pra gente fazer o arremate, perdão, gente, a união na nossa bolsa, tá? Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar as argolas da minha alça pra gente já fazer o fechamento da parte de cima, tá? Pra gente fazer aqui essa parte de cima. Deixa eu levantar aqui. A gente vai fazer mais ou menos o fechamento aqui, dessa parte aqui de cima, como eu falei pra vocês, pra gente já ver mais ou menos onde vai ficar a nossa lapela, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu divido aqui no meio, ó. Deixando essa divisa bem retinha aqui com os pezinhos bailarinas, tá? Ó. Mais ou menos assim. E daí, eu abro aqui, mais ou menos assim. Eu vou deixar bem pouquinho essa abertura.
ficando mais ou menos na mesma distância a abertura, tá vendo aqui? Eu preciso que ela fique mais ou menos na mesma abertura. E daí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou atravessar essas argolas aqui nessa parte de cima, ó. Então, eu venho fazendo um vinco assim. Eu vou atravessar a argola bem aqui, ó. A mesma quantidade de pontos. Então, aqui, se eu atravessar 2 pontos, aqui também eu tenho que atravessar 2 pontos. E dessa forma, a gente já vai travar essa abertura aqui, ó. Então, 2 pontos aqui e 2 pontos aqui, ó. E ela já vai ficar no lugarzinho que eu preciso, tá? Então, eu não fecho muito aqui, porque como eu falei pra vocês, eu não quero diminuir muito a abertura desse lado de cá. Eu vou fazer o mesmo processo aqui, tá bom? Já posicionei aqui a argola, pessoal, dos 2 lados, tá? Ó, já aproveitei pra pôr a minha etiqueta também, que eu tinha esquecido. E agora, a gente vai posicionar aqui a nossa lapela, tá? Depois a gente vai arrematar essa pontinha. Mas agora, o que eu preciso ver aqui? Eu preciso ver a altura que eu quero, certo? Então, aqui eu deixo as argolas meio de pezinhas assim, pra facilitar esse processo aqui. Eu vou posicionar aqui pra ver a altura, ó. E eu também tenho que centralizar aqui muito bem essa parte. Ó. Então, aqui, 4 dedos pra cá, 4 dedos pra cá. A minha tem que ficar mais ou menos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos pra cá, ó. Entre as argolas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um pouquinho. Então, eu dou uma leve puxadinha pra cá, pra centralizar mais, ó. Então, vai ficar mais ou menos aqui, assim, tá? Então, vamos lá. Aqui na hora de unir, pessoal, a gente vai utilizar pontos baixíssimos mesmo pra gente fazer essa união, tá certo? Então, vou segurar aqui, ó, dessa forma. Venho com a minha agulha de tapeceiro não, perdão, gente, de crochê. E eu vou vir aqui na divisa entre os pontos, ó. Tem um ponto baixíssimo aqui, tem outra divisa aqui, outra divisa aqui, outra divisa aqui. Então, a gente vem nessas divisinhas. Então, começo aqui, venho retinho com a minha agulha e também tenho que ir na mesma carreira, sempre na mesma carreira, tá? Deixa eu só fazer aqui um negócio, gente, porque eu vou ter que cortar esse fio. Olha, tava mais ou menos aqui assim. Eu vou ter que cortar esse fio e trazer a ponta aqui pra dentro, ó. Então, eu corto o fio, puxar aqui pra baixo, essa ponta, pra facilitar essa união. E aqui, pessoal, a gente tem que centralizar tudo, tá? Porque senão fica errado, ó. Então, tá aqui, venho um pontinho mais ou menos aqui pra cima, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui nessa próxima divisa, ó. E aqui tá dando mais ou menos no centro desse ponto fantasia. A gente entra no meio dele. Lembrando que tem que ser na mesma carreira, laço um ponto baixíssimo. Na próxima divisa, ó, aqui, venho aqui reto também, pula só um pontinho, laço mais um ponto baixíssimo, ó. Na divisa aqui de novo, cheguei perto aqui de onde é o ponto fantasia.
laço, mais um ponto baixíssimo. A gente vem fazendo esse processo até o final. Sempre na mesma distância, tá? E aqui onde tem essa laçada inicial, eu venho também e faço o ponto baixíssimo, tá? Ficando mais ou menos aqui assim. E eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um pouquinho pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais ou menos metade do pontinho pra lá. Ficando assim, ó, bem centralizado do jeito que eu quero. Eu acho que tá me incomodando um pouquinho essa etiqueta. Provavelmente eu trago ela um pouquinho mais pro canto, tá? Pra não brigar com o fecho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, aqui daí essa ponta a gente corta. Na verdade, não corta, né, gente? Ela já tá cortada. Puxo tudo aqui pra fora e trago aqui pra dentro. Ó. Em um pontinho diferente de onde tá saindo, ó. Venho aqui do ladinho e puxo essa ponta aqui pra dentro pra gente arrematar, tá? E aqui, essa laçada inicial, eu desmancho ela, ó. Desmancho ela aqui e trago também aqui pra baixo pra gente fazer o arremate, tá? Ó. Puxo aqui pra gente fazer o arremate. E a nossa lapela já está unida aqui, tá, pessoal? A primeira etapa. Agora, a gente tem que fazer a etapa dos fechinhos giratórios, tá? Que é super facinho também. Então, pessoal, agora o que a gente vai fazer? A gente vai encaixar aqui os fechinhos torniquetes no fecho, tá? Como que a gente faz? Primeiro de tudo, a gente posiciona a altura que a gente quer, ó. Coloca aqui, fecha, a gente já vai fechar os dois. Fecha também. E aqui a gente tem que posicionar bem retinho, tá? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6,5, mais ou menos aqui. E agora, deixo bem reto. E eu vou forçar aqui dentro, tá? Um lado aqui. E o outro também. Esse lado aqui, como ele já encaixou, eu vou manter fechado por enquanto. Este daqui, gente, o que aconteceu? Ele pegou bem em cima do pontinho, então eu tenho que dar uma abridinha aqui pra encaixar ele aqui. Ou eu posso deixar ele um pouquinho mais baixo ou mais alto. Ó. Vamos lá de novo. Posiciono aqui. E forço até atravessar a garrinha. Vou abrir aqui, ó. E forço mais um pouquinho para mim ter certeza absoluta que tá no local que eu preciso, tá? Eu ainda não vou colocar a travinha. Só vou atravessar aqui por enquanto. Então, atravessei, vejo mais ou menos a altura aqui, tá? Ó. Aqui já foi atravessado totalmente, aqui falta um pedacinho ainda. Mas agora a gente só vai testar pra ver se vai dar a distância, ó. Que a distância tem que dar bem aqui, ó, tá vendo? Quando eu for fechar a bolsa, tem que estar certinho aqui. Olho a altura de novo, novamente. E agora que eu já vi que tá legal, ó, a distância, eu vou colocar as chapinhas que vieram no fecho. Que é esta daqui.
Então, eu posiciono aqui, pessoal. Vamos virar aqui. Ó, coloco aqui a chapinha e aperto pra fora, tá? Um aqui eu coloquei, eu abri as perninhas pra fora, tá? Aí o outro aqui caiu, mas eu venho e posiciono de novo no lugar, ó. O primeiro já ficou no lugarzinho certo, ó. E eu repito o mesmo processo desse ladinho de cá, tá? Posiciono de novo, aqui, fecho. Ó, o primeiro aqui, ó. Como a gente já tem um aqui também, já vai ajudar. Fecho aqui o primeiro, que eu já tinha posicionado. E agora eu venho e vejo o local do segundo, ó. Forço aqui de novo. Também tenho que ver se ficou reto para não ficar torto, tá? E faço o mesmo processo com esse outro lado de cá, tá certo? E agora a gente vai fazer a nossa alça. Então, pessoal, vamos fazer aqui a nossa alça tubular agora, tá? Eu vou fazer aquela alça tubular tradicional, porque o nosso ponto já é um ponto que chama muito atenção, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer o nó mágico, o anel mágico. Desço aqui essa pontinha pelos meus dedos, seguro aqui em cima com o dedão, passo essa pontinha aqui por baixo e trago aqui em cima e seguro com o dedão novamente. Vou tirar aqui esses 3 dedos, ficando assim, ó, segurando com os 2 dedos ficando com essa alcinha e essa ponta pra cá, tá? Lembrando que eu explico bem detalhadamente, porque tem muitas iniciantes sempre procurando tutoriais novos, tá, pessoal? Então, eu explico bem detalhado. Caso você seja um nível mais avançado, tenha uma configuração aqui em cima, que é só acelerar o vídeo ou pular para a etapa que você precisa. Aqui embaixo tem os capítulos, em cima da barrinha do vídeo que tá correndo, tem os capítulos para você ir na etapa que você precisa, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou segurar aqui com esses 3 dedos, na verdade, com 2, para tensionar esse fio para ficar mais fácil. E agora, eu vou passar aqui por dentro dessa alcinha. Vou puxar essa ponta aqui pra frente, ó, uma alcinha. Agora, eu laço aqui e fecho, ó. Ficando assim, ó. Dessa forma, eu já tenho o meu primeiro ponto aqui dentro. E agora, eu vou fazer 5 pontos baixos aqui dentro. Fiz o primeiro, agora eu faço o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Passando por baixo, tá? Das 2 alças, aí vai ficando assim. Agora, pessoal, a gente vai começar a subir a nossa alça, que é super fácil de fazer. Caso você queira essa alça um pouco mais robusta, é só você aumentar a quantidade de pontos aqui dentro dessa alça, tá? Eu não quero uma alça muito grossa e também não muito fina, então eu fiz meio termo. Caso você queira essa alça um pouquinho mais grossinha, é só aumentar os pontos baixos aqui, tá? Agora, eu vou puxar aqui essa alcinha, ó. Puxo aqui pra dentro. E aqui eu já vou aproveitar e trazer essa pontinha pra cá, tá? Porque dessa forma a gente já vai começar a fechar, ó. E quando a gente começar a fechar,
a gente vai sempre olhar essas alcinhas dos pontos aqui, ó. E agora, a única coisa que eu vou fazer vai ser pontos baixíssimos, pegando somente a alcinha de trás, ó. O ponto, a gente tem essas duas alcinhas, eu vou pegar somente a alcinha de trás. Vem aqui, laço, um ponto baixíssimo. No próximo, ó, daqui a pouco ela só vai ficar aparecendo a alcinha de fora. Um ponto baixíssimo. Na próxima alcinha, laço, um ponto baixíssimo. Laço, um ponto baixíssimo. Essa pontinha a gente pode puxar um pouquinho mais aqui, tá? Venho na próxima, um ponto baixíssimo. E, ó, ela vem subindo, a gente não tem começo, nem meio, nem fim, a gente só vai subindo, sem fazer fechamento nenhum. E a alça já vem se formando, tá, ó? E a gente vai subindo até ter o tamanho que a gente quer, tá bom? Aqui, pessoal, se vocês desmancharem essa alça, vocês vão ver que dá até uma travada aqui nesse pontinho, ó, nessa alcinha aqui do meio, porque eu não sei como, mas ela já vai se auto-arrematando aqui dentro, ó, só vai se prendendo ali dentro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu abro aqui esses pontos com a minha cola de costume, eu vou cortar rente aqui e dar um pinguinho de cola, ó. Eu abro bem, lembrando que a gente vai pegar essas alcinhas aqui de fora. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu venho com a minha tesoura, lembrando que a gente precisa sempre de uma tesoura bem afiada. Corto. Cortei aqui, pessoal, abro aqui e dou um pinguinho de cola aqui dentro, ó. Bem pouquinho, na verdade, tem até muito aqui que eu acabei apertando o tubo. E eu dou uma apertadinha aqui nessa parte de dentro. Com o próprio bico mesmo, eu já apertei aqui. Aí, só pra finalizar. Dou uma apertadinha e seguimos aqui fazendo os pontos, ó. Pontos baixíssimos, tá? E aqui, pessoal, a gente vai seguir fazendo esses pontos baixíssimos até a gente ter a quantidade de centímetros que a gente quer da nossa alça, tá? Vou subir aqui e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, já subi aqui um tamanho bem bacana, tá? Vou medir aqui pra vocês verem. Eu quero uma alça um pouquinho mais longa pra não atrapalhar a abertura da minha bolsa, ó. Então, aqui eu tenho 29 centímetros de alça, tá? E agora a gente vai pro nosso fechamento aqui. A gente vai fazer o anel mágico invertido, tá? Eu já cortei aqui um pedacinho do meu fio. Acho que eu vou até cortar um pouquinho. Não, deixar assim mesmo. Puxo toda essa alcinha aqui pra fora. E eu vou vir continuando vindo nas alcinhas aqui, ó. O fio tá pra fora, venho na próxima alcinha, laço e puxo aqui pra dentro. Levo esse pontinho lá pra fora, venho na próxima alcinha, de dentro pra fora, laço esse fio e trago aqui pra dentro. Trago o fiozinho aqui pra fora, venho na próxima alcinha, de dentro pra fora, laço e trago aqui pra dentro. E aqui na última, passo aqui minha agulha de dentro pra fora, laço e puxo aqui pra dentro. E agora, a gente vai puxar essa ponta e, ó, ela vai fechando aqui, ó. Ela fecha. E agora, vocês podem pegar tanto uma agulha de tapeceiro ou uma agulha de crochê um pouquinho mais fininha. Vou pegar aqui a agulha de tapeceiro pra facilitar. Passei aqui e agora eu tenho que trazer essa ponta, pessoal, aqui pra dentro, tá? E eu também preciso dar um pinguinho de cola aqui escondidinho por dentro dos pontos. Ó. Puxa aqui pra dentro, depois que a gente puxa ela já fica igual. Bem parecido aqui com o início, tá? Vou escondendo aqui por algumas alcinhas. Ó. Abro aqui dentro. Vou pegar aqui a minha cola.
pessoal, venho bem no pezinho da alça. Dou um pinguinho de cola. Corto o fio. Corto o fio aqui rente. Aperto aqui com a pontinha da tesoura e dou uma leve apertadinha aqui, ó. E tá finalizada a minha alça, tá? E agora vamos fazer o nosso tassel. Então, agora vamos pro nosso tassel, pessoal. Já peguei aqui a minha agenda, que eu sempre uso. Ela tem 15 centímetros aqui de altura, tá? O meu copinho já tá sem um parafusinho. E já peguei aqui o meu fio. Uma dica bem legal que eu dou pra vocês é sempre pegar uma parte do fio que não esteja tão enroladinha, pra ficar com um resultado bem bonito. E outra dica bem legal é quando a gente for dar as voltas aqui na agenda, a gente pegar, pessoal, e dar as voltas com o lado avesso do nosso fio, tá? Então, aqui eu vou dar um total de 5 voltas. Lembrando que, por enquanto, eu vou deixar sempre o lado avesso à mostra, ó. Eu sempre deixo aqui uma pontinha sobrando aqui. Ó. Sempre deixo essa pontinha sobrando. Pra não repuxar, tá? Eu venho fazendo essas voltas com bastante delicadeza e não repuxar. E como meu copinho não é tão grande, pessoal, eu não posso dar muitas voltas aqui, tá? Então, 1, 2, 3, 4. E agora a quinta e última. Ó. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre do lado avesso. Agora, eu corto um pouquinho mais. E agora, eu vou pegar um outro pedaço de fio também. Pra gente juntar essas alcinhas aqui, tá? Pra ficar mais fácil da gente colocar ali. Passo aqui por baixo dessas alcinhas. Cheguei aqui embaixo, ó, bem aqui na divisa, eu vou dar alguns nozinhos. Vou dar 2 nozinhos aqui bem forte, tá? E essa parte aqui já vai fazer parte do nosso tassel. Então, aqui, ó, dei uma e 2 voltinhas. E agora sim, eu posso tirar essa parte, ó. Então, ficou tudo aqui do lado avesso. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar esse nozinho aqui pra dentro, ó. Então, ele vai ficar pra essa parte aqui de baixo, tá vendo? E com a ajuda do meu alicate, aquele com aquela pontinha fininha, eu seguro aqui aonde tem o nozinho. E eu empurro aqui dentro, ó. E eu vou deixar também o nozinho bem paralelo com o buraquinho aqui, ó. E empurro até o final, tá? E agora a gente vai ajeitar aqui, bem ajeitadinho. Opa, acabei tirando, gente. Mas a gente ajeita aqui de novo. Vamos lá de novo. Empurrei lá pra dentro. E agora vamos ajeitando aqui essa parte, ó. Principalmente aqui, que vai ser a parte da frente do meu tassel, ó. Essa parte aqui vai ficar pra trás e essa parte fica pra frente, então a gente vem ajeitando, tá? Ajeitei aqui, agora eu venho com a minha chave Alli e o meu parafuso. Pra apertar bem ali nessa parte, ó.
Dessa forma, o que vai acontecer? Como eu deixei o nozinho mais ou menos aqui e a gente empurrou muito bem lá pra dentro, esse parafuso vai travar na parte de baixo do nozinho e não vai deixar soltar, tá? Então, aqui agora a gente aperta bem. Aperto aqui muito bem. Prontinho. Apertei aqui muito bem, ó. Se eu puxar, não vai sair, tá? E agora sim, eu já posso cortar aqui. E aqui, esse processo do tassel, pessoal, a gente vem fazendo com bastante calma. Pra gente não cortar a mais do que a gente necessita, ó. Então, aqui a gente vem ajeitando, arrumando e vem cortando aos pouquinhos, tá? Vem cortando. Opa. Ajeito e corto de novo, ó, porque geralmente ele engana a gente que tá reto, tá vendo? Então, a gente vem sempre cortando aos pouquinhos. E depois, a gente também tem que testar na bolsa a altura que a gente quer, tá? Ó, então agora acho que ficou um tamanho bem bacana. Caso seja necessário, a gente corta mais um pouquinho, testa aí na altura da sua bolsa pra ver se tá um tamanho legal. E agora é só a gente aplicar na nossa bolsa. Então, pessoal, esse foi o resultado final da nossa bolsa Lívia, gente. Olha pra vocês verem que linda que ela ficou. Já coloquei aqui a minha corrente, já apliquei aqui o meu tassel, como mencionei com vocês, a etiqueta, tudo bonitinho. Lembrando que caso você queira colocar forro na sua bolsa, eu vou deixar pra vocês o link aqui na descrição de um tutorial de forro que a gente já tem aqui no canal pra você que não tem máquina. Então, você vai conseguir fazer esse forro na mão, mas se você quiser também, eu vou deixar o link de uma máquina de costura doméstica que vocês podem comprar na Shopee, que tem várias opções de ponto, tem o reverso também para fazer o arremate, inclusive é bem parecida com a minha, que eu sempre uso aqui, tá certo? Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com suas amigas crocheteiras. Não esqueçam de hypar esse vídeo se aparecer essa opção aí pra vocês. Compartilhem bastante, pessoal, no grupo de crocheteiras que vocês fazem parte, que eu tenho certeza que você faz parte de pelo menos um. Comenta aqui embaixo o que você achou desse tutorial. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui também que eu vou estar respondendo vocês, tá certo? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!